6 em ponto, é aquele despertador para todo o nosso estado, é aquele compromisso de todas as manhãs. Tudo certo por aí? Espero que sim. Imagem ao vivo agora do nosso cartão postal. A gente vê a igreja de São Francisco, região da Pampulha, Lagoa, ponto tradicional, um cartão postal para você que é aqui de Belo Horizonte, para você que é de outra parte do estado e vem para aquele passeio para fazer agora essa virada, a chegada de 2026 com a família, com os amigos. Seja bem-vindo. Vamos juntos. Conto, claro, com a sua companhia. E antes de começar essa edição, a gente chega mais perto de você, aí de casa, para agradecer de coração a companhia de todos os dias, a confiança, o carinho que vocês têm com o nosso jornal. Que essa parceria siga por muitos e muitos anos. É por vocês que a gente levanta cedo, apura, conta as notícias do nosso jeito, com verdade, respeito e muito compromisso com Minas Gerais. Toda a família do Bom Dia Minas deseja uma excelente chegada de 2026. Fica com a gente, vamos juntos, seja bem-vindo. A gente abre essa edição contando para vocês que moradores de Belo Horizonte acordaram com chuva forte no último dia de 2025 e a cidade está em alerta para risco de novos temporais hoje. Tiago Silva. Wagner, a tempestade atingiu praticamente todas as regiões de BH. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a capital pode ter chuva de granizo até o fim do dia. Idas e vindas para aproveitar as festas de fim de ano. A rodoviária de Belo Horizonte deve receber cerca de 500 mil passageiros até a próxima segunda-feira. Luiz Henrique Cisi. Wagner, para dar conta de tanta gente viajando, as empresas de ônibus aumentaram o quadro de horários e colocaram 1.200 viagens extras. E tem boa notícia para quem quer tirar a carteira de motorista. Os exames médicos e psicológicos estão mais baratos a partir de hoje. Luana Nunes. Ei, Wagner, de acordo com o governo do estado, cada exame vai custar R$ 90. A nova regra também estabelece valores máximos para quem vai renovar a carteira ou mudar a categoria. E a virada do ano é hoje. E para comemorar a chegada de 2026, a Praça da Liberdade recebe 300 drones que vão fazer um show no céu de BH. Espetáculo que promete valorizar a nossa mineiridade. O nosso QR Code chegou, tá aqui na tela para você mandar sua mensagem. Tá reunido aí com a família, com os amigos? Tudo certo para receber 2026? Conta pra gente, manda aquela foto, aquele vídeo. E não esqueça, estamos nas redes sociais, @bomdiamg.globo. Quem mora em BH acordou com uma forte chuva no finalzinho da madrugada, início da manhã dessa quarta-feira. A cidade está em alerta para novos temporais nesse último dia do ano. E aí, Tiago Silva, momento de atenção do poder público e também dos moradores, principalmente quem está em área de risco. Bom dia para você. Ei, Wagner, bom dia para você, bom dia para todo mundo que nos acompanha nesse último dia de 2025. Exatamente, viu, Wagner? Belo Horizonte está em alerta para pancadas de chuva até o fim da manhã de hoje. E, de acordo com a Defesa Civil, também existe a possibilidade ali de chuva de granizo. Então, é uma tensão para todo mundo. E durante a madrugada, por volta das 4h30 da manhã, choveu em praticamente todas as regiões de BH. A gente chama atenção principalmente para as regiões da Pampulha e também do Barreiro, as regiões regionais Pampulha e Barreiro, porque foram as regionais que apresentou o maior número de chuva. Então, durante esse último dia do ano, a gente chama atenção para as recomendações da Defesa Civil, que durante esse dia de hoje as pessoas evitem locais abertos. Se estiver na rua, em caso de chuva, procure um local coberto e nunca estacione ou se abrigue embaixo
ali de árvores. É necessária atenção nesse dia de hoje e moradores que estiverem em casa ficar atento aos sinais. Viu qualquer sinal de rachadura ou então mora próximo, né, a barrancos ou então locais de encosta, viu qualquer sinal de desabamento, acione a Defesa Civil, ligue para 199 ou em casos de emergência, procure os bombeiros através do 193, porque a chuva deve persistir nesse dia de hoje. Como eu já disse, a Defesa Civil disse que existe a possibilidade de pancadas de chuva durante todo o dia e o alerta de chuva para granizo, né, chuva de granizo, ele é válido até o fim desse dia 31. Wagner, eu volto com você no estúdio. E o que a gente quer é encerrar 2025 com muita união, fraternidade, clima de descontração, de alegria. É isso, é o nosso desejo. A chuva é importante, mas que ela chegue mansa para dar aquele refresco, Tiago. Muito obrigado pelas informações, daqui a pouco a gente conversa. Ainda, seguindo nesse assunto, vou chamar o Lucas Franco, ele que está de olho nessas movimentações climáticas, tudo certo? Bom dia para você, tudo jóia? Bom dia para você também. Choveu bastante, inclusive você pegou pontos de alagamentos para chegar aqui na emissora. Pois é, viu, Wagner? Aproveito para desejar a você que está acompanhando o nosso Bom Dia Minas logo cedinho, neste último dia de 2025, que você tenha um dia brilhante, espetacular. Olha, Wagner, trazendo então as informações dessa chuva, ontem até adiantamos aqui no Bom Dia Minas que essa chuva forte poderia atingir aqui a região metropolitana de Belo Horizonte já a partir de hoje. Essas imagens eu fiz ali na Avenida Antônio Carlos, estava a caminho aqui da emissora em um carro de aplicativo e aí a gente vê um ponto bem próximo ali do encontro com a Avenida Abraão Caram, a pista mais à esquerda alagada, já é um ponto que costuma, né, ter esse registro quando chove forte na região da Pampulha. E aqui, bem próximo à emissora, olha só como a chuva estava forte, densa, isso por volta das 5 da manhã de hoje. E essa chuva, gente, pode aparecer em outros momentos aqui do dia. Vamos aproveitar para ver uma imagem ao vivo aqui da nossa capital? Olha só, Wagner, céu muito carregado, a gente até percebe nuvens baixas encobrindo parte da região central, mais ao fundo também as regiões da Pampulha, Norte e Venda Nova. A gente consegue ver só um pedacinho aqui, ó, da Lagoa da Pampulha, a região do Mineirão, porque lá atrás tudo encoberto por essas nuvens carregadas. Na parte alta também a gente percebe essas nuvens fortes e densas encobrindo o céu da nossa capital, que está na rota da chuva forte neste último dia do ano, com possibilidade de queda de granizo ao longo da tarde. Hoje teremos um dia quente, com temperaturas podendo chegar aos 33 graus, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, Clima-Tempo e a Defesa Civil Municipal. Então é reforçar os cuidados diante também dessa possível chuva mais forte que ainda pode atingir a nossa região ao longo do dia de hoje. Tomar os cuidados, como o Thiago já adiantou, né, Wagner? Evitar pontos onde há risco de alagamentos e ficar de olho em áreas de encostas, né? Porque essa chuva, em alguns pontos aqui do nosso estado, ela pode vir de forma volumosa, também num curto período de tempo, causando ali diversos danos. A gente percebeu que aqui na madrugada em Belo Horizonte ela já veio forte, inclusive, e vamos seguir acompanhando ao longo do dia de hoje essa previsão. Daqui a pouquinho, inclusive, eu conto os detalhes para todo o estado. Muita gente também já mandou mensagem ontem querendo saber como fica o tempo na hora da virada. Qual vai ser o lookinho, hein, Lucas? Qual vai ser o lookinho? Já já eu conto, viu? Então fica ligado com a gente aqui no nosso Bom Dia Minas, que daqui a pouco... Segura aí, não faz a mala ainda não, viu? Para quem vai sair de casa ainda. Daqui a pouco a gente conversa. Até já, viu? Vamos para um intervalo bem rápido. E na volta a gente mostra que 3 pessoas são presas em Belo Horizonte suspeitas de fraudar provas de legislação para tirar carteira de motorista. E ainda, a Polícia Rodoviária faz operação nas estradas, um foco justamente para combater a embriaguez ao volante. Aqui a galera do Agitadense e Bom Dia Minas volta já! Olha essa turma aí de Contagem, aí ó, já nos preparativos, naquele clima para receber 2026. Muito obrigado por compartilhar essa energia aqui com a gente. Valeu demais. Junta sua turma, aproveita aí ó, que tá com a família, com os amigos, tá na preparação da ceia. Grava o seu vídeo, manda pra gente, chama o nosso intervalo, eu tô esperando. Bom Dia Minas volta já já.
6h12, não falei que o intervalo seria bem rápido? E eu te conto agora que 2 homens e uma mulher foram presos ontem no bairro Vila Clores, na região norte aqui da capital, suspeitos de fraudar provas de legislação para tirar carteira de motorista. É o Luiz Henrique Cisi que está acompanhando esse caso absurdo e chama também a atenção a quantidade de materiais e equipamentos que foram apreendidos. Bom dia para você, Luiz, e toda a equipe. Bom, tivemos um probleminha ali com o áudio do Luiz Henrique, mas daqui a pouquinho a gente traz essas informações. Um trabalho também de investigação feito pela Polícia Civil, não só aqui na capital, mas em outras partes também aqui do nosso estado. 6h13, enquanto isso, vamos dar uma olhada no trânsito, porque hoje, Lucas, ninguém quer pegar aquele engarrafamento, não quer chegar atrasado, não quer ficar gastando combustível ali naquela paradeza, como está a situação das rodovias aqui no nosso estado. Olha, Wagner, madrugada chuvosa em vários pontos aqui de Minas, e isso inclui também várias estradas. Uma delas é a BR-040. Olha só como está a situação na altura do Jardim Canadá, em Nova Lima. Um nevoeiro bem forte, reflexo dessa chuva, excesso de umidade na manhã desta quarta-feira. Por ali, o motorista tem a visibilidade muito baixa neste momento. Então, a gente faz este alerta para as pessoas tomarem cuidado ao pegarem a rodovia, justamente diante deste cenário que a gente deve enfrentar. Que a gente costuma enxergar daqui desse ponto, não está dando para ver nada. A gente percebe que está muito forte neste trecho, e você conhece a 040 também, já sabe que em outros pontos também há esse costume nessa época do ano também. Carandaí, Barbacena, a região de Oliveira Fortes, Santos Dumont, essa possibilidade de nevoeiro, essa neblina. Então fica este alerta para você, motorista, se faz parte do seu caminho a BR-040 em Nova Lima ou em outros pontos ao longo deste último dia do ano, só ficar de olho, porque agora de manhã este é o cenário que a gente encontra na região metropolitana. Seguindo ainda com esse giro, para onde que você leva a gente? Vamos então para a altura do bairro Olhos d'Água, continuando na BR-040, só que agora na capital, já quase no limite com Nova Lima. A gente percebe que o trânsito está muito tranquilo por ali, como a gente pode ver nas imagens ao vivo. Olha só, uma beleza, inclusive nos dois sentidos. O motorista não encontra problemas ao passar por este trecho. Bom demais, né, Wagner? Pista molhada também, né, Lucas? Pistas molhadas, fica esse alerta, há possibilidade de chuva ao longo do dia. Então você, motorista, vai passar por este ponto ou outras rodovias aqui da nossa região metropolitana, fique de olho, respeite o limite de velocidade, mantenha a distância segura em relação ao veículo da frente. Visibilidade está boa agora no Olhos d'Água, mas esse cenário pode mudar a qualquer momento. Fica essa dica para todo mundo que passa aí pela 040. Vamos agora de anel rodoviário. Altura do Madre Gertrudes, região oeste de Belo Horizonte. Olha só, por ali o sol já aparece, né, um pouco tímido, mas a gente já percebe ele iluminando esta parte bem próxima ao limite com a cidade de Contagem. Em cima, no anel rodoviário, a gente percebe ali pelo viaduto o trânsito fluindo normalmente nos dois sentidos, muito bom inclusive para o motorista. Aqui embaixo, na Avenida Amazonas, inicinho dela, olha só, pistas praticamente livres para os motoristas que passam por esta região. Se é o seu caminho, pode ir com tranquilidade. O último dia do ano começando de uma maneira bem tranquila, inclusive no trânsito aqui da capital e em vários pontos da região metropolitana. E que permaneça assim, Lucas. Daqui a pouco a gente conversa. Volto já já. Vou ali conversar com o Luiz Henrique Cisi. A gente restabeleceu aquela conexão com a equipe dele, porque o que aconteceu, gente? 2 homens e uma mulher foram presos ontem no bairro Vila Clores, na região norte aqui da capital, suspeitos de fraudar provas de legislação para tirar a carteira de motorista. Luiz. É isso mesmo, Wagner. Um bom dia para você, um bom dia para todo mundo que nos acompanha. Esse esquema aí começou a funcionar por conta que essa mulher dizia que não estava conseguindo passar e aí teria recebido uma proposta de um instrutor da autoescola. E aí a Polícia Militar recebeu uma denúncia de que tinha uma movimentação estranha ali no Shopping Estação, na região de Venda Nova, próximo onde estava acontecendo o exame. E aí a Polícia Militar foi até o local. Chegando lá, eles abordaram a mulher que estava no veículo. E aí, quando eles perguntaram para ela, ela começou primeiro a ficar nervosa,
e depois já acabou confessando o crime. E como você disse, Wagner, com ela já tinha vários equipamentos específicos justamente para fraudar esse tipo de prova, esse tipo de concurso. Então ela tinha ponto eletrônico da cor da pele dela, celulares, um tanto de equipamento ali feitos justamente para usar nesse esquema de fraude no concurso. É um exame importante, tanto que é obrigatório para você conseguir tirar a Carteira Nacional de Habilitação. Então você precisa estar preparado, precisa ter um estudo. Não é à toa que se você reprovar, você precisa estudar e refazer. Não dá para fazer dessa maneira. A Polícia Militar contou para a nossa equipe como que foi essa abordagem, como que eles descobriram esse esquema. Vamos ouvir. A gente realizou a abordagem. Com os dois homens não havia nada de ilícito. Com a mulher, ela estava bastante nervosa, começou a tremer. Questionei para ela porque ela estava nervosa. Ela informou que ela ainda estaria na posse dos pontos. Eu perguntei, quais pontos? Ela falou assim, não, que eu vim fazer a prova de legislação e resolvi pagar, porque eu já tinha sido reprovado em datas anteriores. Eu solicitei a ela que ela tirasse, ela tirou um fone de ouvido, que era imperceptível, era da cor da pele, e alguns pontos que estavam fixados com um esparadrapo no seu corpo. Ela informou que durante a prova tinha uma câmera na camisa que visualizava a questão e alguém do outro lado respondia. E aí, Wagner, dentro do carro, junto com ela, tinham dois homens que já têm passagens pela polícia justamente pelo mesmo crime. Com eles, a Polícia Militar não encontrou nenhum equipamento, mas aí levaram tanto a mulher quanto esses dois homens para a delegacia, junto com essa quantidade de materiais, essa câmera, os celulares, o ponto que era quase imperceptível, né? Como eu disse, era da cor de pele dela, então para quem estava fiscalizando ali no exame era difícil de perceber. Ela contou também para a polícia que chegou a pagar R$4.000 para conseguir todo esse esquema para fraudar esse exame. A gente reforça que é um crime, que isso não é legal, é ilegal, né? E para passar no exame você precisa ter a competência, fazer os estudos, poder atingir a nota mínima para passar. Agora a Polícia Civil vai investigar esse caso, vai entender esse esquema criminoso, da onde que veio essa proposta para ela e como que funcionava, já que esses homens já têm passagens, inclusive pelo mesmo crime, e é algo que pode acontecer com outras provas, outros concursos. Então é importante essa ação da Polícia Civil para combater esse tipo de crime. Wagner? E até mesmo para entender a atuação desses suspeitos, né? Se eles agiam em outras partes aqui do nosso estado, esse prejuízo também. As pessoas que tiraram, né, conseguiram essa carteira de habilitação de forma fraudulenta, é uma investigação que continua e que a gente vai acompanhar, Luiz Henrique. Te agradeço pelas informações, daqui a pouco a gente conversa mais. Vamos para o intervalo rapidinho e na volta a gente traz uma mulher suspeita de racismo contra um casal que veio para Belo Horizonte para passar as festas de fim de ano, gente. E a gente traz ainda como que está funcionando a Praça da Liberdade, que vai receber música, show de drones na virada do ano. Oi, bom dia, Minas. Eu sou Jéssica de Paula, voluntária aqui na CEP. E ser voluntário é transformar vidas. O Bom Dia Minas volta? Olha que fofura, o nosso abraço bem apertado para essa galerinha que acorda cedo também nesse projeto de cultura, de lazer, de envolvimento também com toda a comunidade. Nosso abraço para vocês, um excelente 2026 e eu estou esperando o seu vídeo. Enquanto isso, siga a gente nas redes sociais, @bomdiamg.globo. Já estamos de volta, 6h24. E a Polícia Civil investiga um caso de racismo dentro de um prédio no centro de Belo Horizonte. Marido e mulher vieram passar as festas de fim de ano aqui na capital e foram ofendidos por uma moradora. Tiago Silva. Wagner, olha só, infelizmente a gente volta para falar desse crime. É inacreditável que em pleno 2025 a gente ainda fale de racismo, porque tem pessoas que se sentem à vontade em julgar a cor da nossa pele. Olha só, esse caso foi com um casal que é de São Paulo e está aqui em Belo Horizonte para passar as festas de fim de ano com o filho, que mora em um prédio aqui no centro de Belo Horizonte. Nós tivemos acesso às imagens desse caso e nas imagens é possível ver
ver o casal sentado ali no hall do prédio, na entrada, quando essa mulher aparece. Ela olha para eles e vai até o portão levando uma encomenda. A mulher conversa com o entregador e, segundo as vítimas, essa mulher, ela então destrata o profissional e bate o portão. Antes de fechar a porta de vidro, o casal conta que a mulher cuspiu no chão olhando para eles. Nessas outras imagens, minutos depois, a suspeita cruza com as vítimas e diz em voz alta uma frase racista. Vamos ouvir. As vítimas, então, procuraram a Polícia Civil no dia seguinte ao acontecido. Por isso, não houve a prisão dessa mulher em flagrante, mas a denúncia ela já está sendo apurada pela Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Racismo, Xenofobia, LGBTfobia e outras intolerâncias. Eles também acionaram os advogados para acompanhar o casal. Vamos ouvir o que o casal disse sobre esse caso. Não houve provocação nenhuma nossa, nós estávamos aqui, conversando num tom baixo, então assim, não teve justificativa. Num primeiro momento, quando ela me olhou com hostilidade e cuspiu, eu já entendi que aquela era uma atitude ofensiva, criminosa, mas, entretanto, a gente não pode afirmar categoricamente. E aquilo já ficou desconfortável, nós decidimos subir, mas no segundo momento ela verbalizou que tem nojo de preto. E naquele momento a gente teve certeza, apesar de demorar um tempo para cair a ficha, a gente entendeu que de fato era racismo aquilo. A motivação do racista é a existência do negro. Não existe nenhuma outra motivação, é gratuito mesmo. A presença do negro incomoda, sobretudo nos lugares onde teoricamente eles não deveriam estar. Olha só, de acordo com o boletim de ocorrência, a mulher que está nas imagens é a advogada Natália Burza Gomes Dupin, de 42 anos. E ela aparece em outro registro no ano de 2019 por injúria racial. Ela chegou a ser presa depois de recusar a pegar um táxi porque o motorista era negro. A vítima, na época, ela contou ainda que ela cuspiu nos pés do motorista e ela chegou a ser presa. Na época, a família da mulher divulgou uma nota pedindo desculpas ao taxista e alegou que Natália Burza tinha problemas mentais. A mulher foi presa em flagrante e liberada após pagar uma fiança de R$10 mil. Caso fique comprovado o ato racista, nesse caso do último fim de semana, a suspeita pode pegar até 3 anos de prisão. É que desde 2023, uma lei tornou a injúria racial um crime mais grave, aplicando as mesmas punições do racismo. Pela lei, por violar a dignidade humana, crimes de racismo são inafiançáveis e não prescrevem. A punição pode ser aplicada independentemente do tempo que passar desde a data em que o crime aconteceu. O diretor de Diversidade e Inclusão da OAB Minas Gerais, ele explica que a Natália Burza, ela pode ser presa mesmo fora do flagrante. Vamos ouvir o que ele disse. Ainda que não tenha ocorrido uma prisão em flagrante, é possível que o Poder Judiciário determine a prisão preventiva, porque uma das hipóteses da prisão preventiva é exatamente a existência de uma reiteração, de uma prática reiterada do crime. E a gente tem ciência de que ela já praticou esse crime em outras oportunidades, o que evidencia que a sociedade está em risco com a liberdade dela. Nós não conseguimos falar diretamente com a Natália Burza e a gente procurou o escritório que está defendendo ela nesse caso de 2019, esse caso envolvendo o motorista de táxi, mas eles disseram que não tem conhecimento desse caso do último fim de semana. Infelizmente, a gente volta para noticiar esse tipo de caso. Só quem já sofreu racismo sabe como isso dói e dói na alma. Então, a gente deixa a nossa solidariedade a esse casal e a gente reforça todo mundo que sofrer racismo, procure a polícia, porque a gente precisa acabar com esse tipo de crime. E para você que acha que isso é algo normal, não é mimimi, é um crime e você está aí burlando a lei. Wagner, eu volto com você no estúdio. Ô, Tiago, desta vez não teve a prisão, mas que tenha uma investigação rigorosa, até porque ela já é reincidente. Vimos ali aquele taxista que também foi vítima desta mesma mulher.
E agora, ao Fábio e à Eneida, a gente deixa nosso abraço bem apertado. E esse comportamento desta moradora aqui de Belo Horizonte, de forma alguma, representa o povo mineiro, o pessoal aqui da capital. Vocês sejam bem recebidos, fiquem bem, passam a chegada, a virada do ano agora com tranquilidade e, acima de tudo, com respeito. A gente vai seguir acompanhando essa história, Tiago. Muito obrigado pelas informações. 6h30, vamos conferir os destaques aqui do nosso portal de notícias, o G1. A gente falou agora há pouco sobre esse trio que foi preso aqui em Belo Horizonte, que usava todos os equipamentos, um aparato para fraudar provas de legislação. Então é destaque também aqui no nosso portal. Você pode conferir ponto a ponto dessa investigação que foi feita pela Polícia Militar, também agora um caso que fica com a Polícia Civil, para entender o funcionamento, desse trio e como também eles articulavam todo esse esquema aqui no nosso estado. Outro assunto que a gente está acompanhando, expectativa, nesse último dia de 2025 é a virada do ano, gente. E aqui com uma programação, tudo que vai acontecer logo mais lá na Praça da Liberdade. O pessoal está nos últimos ajustes, preparativos, assunto que a gente traz ainda nessa edição do Bom Dia Minas. Então, para você que já está aí separando, aquele momento de confraternização com a família, com os amigos, e a expectativa do governo do estado esse ano é que cerca de 30 mil pessoas participem dessa virada do ano, dessa festa, bem ali, pertinho desse ícone, cartão postal também, aqui que é a Praça da Liberdade, em Belo Horizonte. Agora, gente, de olho aqui em outros destaques, a gente fala do saldo de empregos, com carteira assinada, que ficou negativo pelo segundo mês seguido aqui no nosso estado, trazendo agora esse levantamento, dados também do novo CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Para você que está de olho numa oportunidade para começar 2026 com uma nova chance, tem vagas ainda no comércio, o setor de serviço que segue em alta aqui em Minas Gerais. Então dá uma passada para você ler essa reportagem, outros destaques também aqui no nosso portal de notícias. E aí é muito fácil. Pega o seu celular, aponta para esse quadradinho, esse QR Code, que você já cai direto aqui no G1 para conferir todas as informações, todos os detalhes aqui do nosso estado. Olha, e a Polícia Militar prendeu um homem e apreendeu um adolescente suspeito de estuprar e roubar uma mulher na região de Venda Nova, aqui na capital. Vamos conversar com Luana Nunes para entender como que a polícia chegou também até esses suspeitos. Luana, bom dia para você. Ei, Wagner, bom dia para você também, para todo mundo que está acompanhando o Bom Dia Minas aqui com a gente. A vítima é uma mulher de 28 anos. Segundo a Polícia Militar, ela denunciou ter sido vítima de roubo e estupro na noite da segunda-feira, dia 29, no bairro Serra Verde, aqui em Belo Horizonte. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima contou que marcou o encontro por meio de um aplicativo de mensagens para fazer um programa e chegou ao local em um veículo de aplicativo. Ao desembarcar, ela foi conduzida por um dos suspeitos até um terreno baldio, onde foi rendida também por um outro homem que estava escondido lá. Ela disse que foi ameaçada de morte, teve o telefone celular e os cartões bancários roubados e foi obrigada a fornecer senhas de aplicativos e também contas. Os suspeitos, com essas senhas, fizeram 2 transferências via Pix, que totalizaram R$ 830. Ainda conforme a ocorrência, a mulher foi violentada sexualmente pelos 2 suspeitos, um de 17 e outro de 19 anos. Após o crime, os suspeitos pediram um carro por aplicativo até Vespasiano, onde essa mulher mora. Eles usaram o celular da mulher para poder chamar o veículo e fugiram antes da chegada desse carro. Eles levaram o celular da vítima, além de um cartão bancário. Ainda fizeram ameaças para que ela não denunciasse esse caso. O motorista de aplicativo que colocou essa mulher no carro, ao perceber a situação, ele conduziu a vítima até uma base móvel da Polícia Militar. Ela foi encaminhada para o Hospital Odilon Beres, que é referência para atendimento em casos de violência sexual.
A polícia, então, continuou com as buscas. Os militares identificaram o destino das transferências bancárias e chegaram, então, até 2 testemunhas que indicaram os suspeitos. Os militares disseram que um dos suspeitos confessou a participação no roubo e apontou o local onde estava o celular da vítima, que foi recuperado pela polícia. Depois, localizaram também o outro suspeito. Um dos envolvidos chegou a negar participação nesse crime. O homem foi preso e o adolescente foi apreendido. Nós pedimos uma nota para a Polícia Civil sobre o andamento desse caso. Estamos esperando um retorno. Wagner. Que essa vítima tenha não só atendimento médico, né, toda assistência, mas a questão psicológica também é importante para dar apoio a esta mulher para seguir adiante. Muito obrigado, Luana, pelas informações. Agora a gente confere o que é destaque hoje no encontro. Olá, no nosso último encontro do ano, a gente vai acompanhar a jornada da doutora Thelminha para correr a São Silvestre, a maratona que esse ano completa 100 anos. E para animar a nossa manhã, vamos balançar tudo com o grupo Tchacabum. Balança pra lá, balança pra cá, sacudiu, tremeu, meme sem parar. O nosso encontro é às 9h30 da manhã, logo depois do Bom Dia Brasil. Até lá. 6h36, acabou de virar nosso relógio. Vamos dar uma olhada em alguns pontos, os principais corredores aqui da região central. Vamos então para a rodovia Fernão Dias, altura de Betim. Temos aqui nossa imagem ao vivo, inclusive. Olha só, Wagner, para quem vem de São Joaquim de Bicas, Igarapé, aqui na região metropolitana em direção a Belo Horizonte, encontra as pistas tranquilas neste momento. O céu está nublado em Betim, indicativo também choveu ainda, de chuva ao longo do dia, Wagner. Essa chuva que atingiu Belo Horizonte, em alguns pontos da região metropolitana, foi justamente assim, em pontos isolados, né? Não significou que choveu em todas as áreas da grande BH e essa expectativa também ao longo do dia de hoje. Isso foi um pancadão aqui na capital, né? Enorme. Vamos para outro ponto então, da Fernão Dias? Agora na altura de Contagem, isso mesmo. Olha só, bem pertinho ali do bairro Amazonas, o motorista passa com tranquilidade por este trecho. Percebemos o céu mais carregado ali em Contagem, também já no limite com Belo Horizonte, região do Barreiro, mais ao fundo temos o extremo oeste da nossa capital. Pode chover a qualquer momento nestes pontos, neste último dia do ano. A queridinha também do Bom Dia Minas, 6h37. Chega nesse momento, Cardeal Eugênio Pacelli. Com o trânsito fluindo muito bem nos dois sentidos, claro, temos um maior movimento agora para quem segue em direção a Belo Horizonte, mas nada que prejudique a vida do motorista. Então, bastante atenção redobrada em caso de chuva. Fique atento também a essa condição. Agora, para quem está na plataforma, as estações foram abertas às 5h15 do metrô. Como está o cenário agora? Segundo a concessionária, no boletim divulgado, Wagner, o metrô está funcionando normalmente na manhã desta quarta-feira em todas as estações que compõem a linha 1, desde a estação Vilarinho até Eldorado, já em Contagem. Então, o passageiro não enfrenta problemas por agora. Então, boa notícia para o passageiro, viu? Agora, a fiscalização, Lucas, está reforçada nas rodovias que cortam aqui o nosso estado. A Polícia Rodoviária Federal iniciou ontem a Operação Ano Novo e o foco é o combate à embriaguez ao volante. Vamos conversar então com o Luiz Henrique Cisi, ele que já vem acompanhando essa questão de operações da Polícia Rodoviária Federal antes mesmo do período do Natal. Luiz, são ações importantes. Ontem mesmo saiu aquele levantamento da operação de Natal. Tivemos um número alto de motoristas ali flagrados com sintomas de embriaguez dirigindo nas rodovias e isso gera uma preocupação também para o Ano Novo, né? Bom dia para você e toda a equipe. Exatamente, Lucas. Mais uma vez, um bom dia para você, para o Wagner, todo mundo que nos acompanha. Uma preocupação e aí, por isso, essa ação da Polícia Rodoviária Federal vai até domingo com o lema tolerância zero à mistura de álcool e direção. Então, a polícia quer prevenir esse tipo de acidente. Um dado que chama atenção não só durante o período do Natal, Lucas, mas sim durante o ano todo. A Polícia Rodoviária Federal mandou para a nossa equipe um levantamento de que de janeiro a novembro foram cerca de 3.000 acidentes causados por pessoas embriagadas dirigindo e mais de 200 pessoas acabaram morrendo por conta desse tipo de crime de trânsito. Então não dá para dizer que é uma fatalidade, sim um crime de quem dirige alcoolizado e pega o volante
carro é uma máquina, né? O carro, a moto, o caminhão. Então você pode ali acabar tirando a vida de uma pessoa inocente que não tem nada a ver, ainda mais nessa época do ano. Então, se for para a casa de algum parente, vai para alguma festa, vai de carro de aplicativo, se programa para chegar antes, dorme no local, para evitar esse tipo de acidente. A Operação Natalina, a Polícia Rodoviária Federal mandou para a nossa equipe e mais de 400 motoristas foram autuados por ultrapassagens proibidas, cerca de 3.200 veículos foram flagrados com excesso de velocidade, que é algo que a gente chama atenção, ir tranquilo, ir com calma, sair um pouco mais cedo, não correr, porque isso aumenta a gravidade dos acidentes. Em relação às pessoas que ingeriram bebidas alcoólicas e dirigiram nesse período, foram 161 condutores que foram autuados por estar dirigindo bêbado. Então a gente chama atenção, reforça, a Polícia Rodoviária Federal está fazendo essa ação até domingo para fiscalizar, para prevenir, para educar as pessoas que estão no trânsito, pegando estrada, vai com calma, vai na boa, não bebe, porque é só assim para poder aproveitar um Réveillon com tranquilidade, uma virada de ano positiva, começar 2026 dentro da lei, tudo certinho. Imagina, você começa o ano, no primeiro dia do ano, você já se envolve num acidente que podia ser evitado, pode perder alguém da família num acidente que também não era para acontecer se não tivesse bebido. Então vai com calma, vai na boa, não bebe bebidas alcoólicas e aproveita essa virada de ano. Volto com vocês aí no estúdio. A gente reforça esses cuidados, essas orientações, mas é um comportamento que o motorista deve ter o ano todo, independentemente da época do ano, né? É a responsabilidade de quem está assumindo a direção e cuidando também do próximo, de quem está do outro lado da rodovia. Infelizmente, não é o que a gente tem encontrado e percebido também através dessas operações, das forças de segurança, e os números vem confirmando isso. Mais importante do que aproveitar a viagem, Wagner, é ir e voltar com segurança, né? É um tema que a gente sempre traz aqui no Bom Dia Minas. Luiz falou também dessa operação do Natal. Foram mais de 3.200 veículos em excesso de velocidade, 161 motoristas ali com sintomas de embriaguez. 2 deles, inclusive, acabaram presos por crime de trânsito pelas equipes da corporação. E aí eu também já vou até aproveitar aqui para trazer um outro alerta em relação às rodovias que cortam o nosso estado. Entre hoje, a partir das 4 da tarde até as 10 da noite e amanhã, dia 1º, também neste mesmo período, a circulação de veículos pesados está proibida nas rodovias federais que cortam aqui o nosso estado, que é um período já tido como de pico ali na movimentação nas estradas. Então, para evitar acidentes ainda mais graves, a Polícia Rodoviária Federal implementa, então, essas ações de final de ano da restrição de tráfego desses veículos de grande porte. A gente está acompanhando imagens aí da BR-040. Que estava toda fechada, aquele nevoeiro, né? Nevoeiro forte, ainda a gente tem um pouco de nevoeiro encobrindo ali parte da região, mas em outros pontos também há esse nevoeiro intenso, que já é um outro alerta para você, motorista, que pretende pegar a estrada. Muita gente ainda viaja hoje, né, Wagner? Vai para o interior, ou mesmo aquela turma que decide ir de última hora para as praias aqui da região do Sudeste ou até do próprio Nordeste também. Pega ali a rodovia desde cedinho, inclusive, acompanhando o Bom Dia Minas aí pelas estradas, mas é preciso ter toda essa atenção. E aquele movimento também das rodovias aqui no entorno, né? Para quem vai para o sítio, a chácara, que fica aqui no entorno da Grande BH. 6h43, vamos abrir nossas participações. Bora prosear? Ver a mensagem que o pessoal está mandando aqui, compartilhando aqui para o nosso Bom Dia Minas. E olhando aqui, gente, a gente traz a mensagem da Girlaine. O que ela conta pra gente, Lucas? Ela diz que tem um vazamento de água há mais de 4 dias em frente à UPA Petrolândia, que fica na rua Refinaria Ipiranga, no bairro de mesmo nome, lá em Contagem. Ela diz que contou ainda, na verdade, que abriu uma reclamação na Copasa, mas até o momento sem retorno, Wagner. Tem aqui o registro que ela fez. Olha só o vídeo. E essa água toda indo embora e minando ali, ó, debaixo do asfalto, que também pode ser um risco para quem passa pela região, acabar gerando ali um buraco, uma cratera ainda pior, né? Porque essa água minando por ali, as pessoas não têm dimensão do que está por baixo. E aí a gente fica de olho, né, nesse desperdício que o morador flagra, né, perto de casa, no caminho do trabalho. Nós procuramos até a Copasa. Por enquanto, nenhuma resposta. Girlaine, chegando, a gente compartilha. Muito obrigado pela sua mensagem, a sua participação. Vamos agora com a Brenda. Olha a situação desse veículo que faz a linha 11, Alphaville, Nova Lima.
está todo sujo, não cumpre com o horário, estraga toda semana, um verdadeiro descaso com os passageiros. Tem aqui uma foto que ela mandou pra gente. Que situação, Wagner. O chão molhado, sujo. Molhado, um banco ali meio improvisado, né? Não é a primeira vez que a gente recebe reclamações aqui dos passageiros que usam transporte municipal em Nova Lima. É preciso também ter uma maior fiscalização. As linhas municipais de Nova Lima são gerenciadas apenas por uma empresa. Por uma empresa. E não dá para entender como que o veículo sai nessas condições da garagem. Procuramos a Prefeitura de Nova Lima. E assim que eles responderem, Brenda, a gente traz também esse posicionamento que aconteceu. Não dá, né, para aguentar uma situação dessa. Onde a Minas mostrou ontem a reclamação do Everton de Pádua sobre um buraco na Avenida Abílio Machado, no bairro Alipe de Melo, aqui em Belo Horizonte. E aí ele caiu com o carro, teve aquele prejuízo que acabou estragando a suspensão do veículo. Everton, a Prefeitura de BH informou que colocou ali o buraco na programação para ser arrumado ainda essa semana. Olha, a Natália Matos enviou uma situação para a gente, vai aparecer aqui no telão. Foi na rua Prudente de Moraes, em Contagem, que estava sem capina e com mato bem alto. Procuramos a Prefeitura da cidade, que informou que o local vai ser capinado já nos próximos dias. A Cristiane Carvalho reclamou do ar-condicionado desligado na linha 3212, que faz a rota Betim-Belo Horizonte. É um ônibus de transporte executivo, ou deveria ser pelo menos, Wagner. O Sintran, que é o Sindicato das Empresas, informou que vai vistoriar os veículos da linha 3212 para verificar se tem algum problema no ar-condicionado. Já o DR, Departamento de Estradas de Rodagem, também disse que vai fiscalizar os ônibus da linha e autuar a empresa caso encontre alguma irregularidade. Engraçado que essa fiscalização só acontece depois da reclamação de um passageiro, né? O que é muito grave e triste. Você paga passagem todo dia, um serviço que deveria ser contínuo. A sua mensagem também pode aparecer aqui na nossa tela. Foto, vídeo, o que está acontecendo aí perto da sua casa, na sua cidade, no seu bairro. Manda pra gente, o QR Code já está aí. Aponta a câmera do seu celular e conversa com a gente. Vamos fazer um pedido especial hoje para o pessoal também? Partiu. Gravar um vídeo para a gente contando o que você espera para 2026. Só apontar a câmera do seu celular para esse código ao lado, mandar esse vídeo para a gente, desejando um ótimo ano novo. Estamos esperando sua participação. Também tem as redes sociais do Bom Dia Minas. Vamos juntar todo esse material e depois postar nesse endereço, @bomdiamg.globo. Estou esperando o seu vídeo, a sua participação. 6h47, vamos lá para o outro lado, por quê? É a previsão do tempo. Lucas agora prometeu contar para a gente como que fica as temperaturas. Na hora da virada, você tem aquele raio-x para todo o estado. Antes de falar das temperaturas para a hora da virada, Wagner, imagina só, já até apareceu aqui, ó, nossa arte especial, nosso departamento gráfico caprichou, inclusive. Mas você sabe qual foi a cidade mais quente do país ontem? Deve estar ali no norte, noroeste do estado? Vale do Jequitinhonha. Já apareceu aqui, ó. Opa, Araçuaí, 39,2 graus, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Para hoje, os termômetros não devem subir tanto assim, viu? Ficam em torno dos 35. Para lá, é um clima já que o pessoal espera para esta época do ano. Até porque, pessoal, Araçuaí tem um registro de cidade mais quente da história do país, segundo dados do INMET. Em novembro de 2023, os termômetros chegaram aos 44,8 graus por lá. Vendavais, ó, conto para vocês hoje, porque foram registrados em alguns pontos aqui do nosso estado essa chuva com ventos fortes, como ali na parte do norte e no Triângulo. Em Uberlândia, a chuva forte causou alagamentos, quedas de árvores e as rajadas de ventos passaram dos 90 quilômetros por hora. Já temos muitas áreas de instabilidade atuando aqui sobre o estado, principalmente entre as regiões da Zona da Mata, Sul, a faixa Centro-Sul, incluindo Campo das Vertentes, Central e parte do Alto Paranaíba. Inclusive, gente, nós estamos trazendo dados até para a própria região metropolitana. Já tivemos pancadas fortes durante a madrugada de hoje. Possibilidade de temporais com queda de granizo, te conto onde? Em toda essa faixa mais escura aqui do nosso mapa, que se estende desde a região da Zona da Mata, faixa leste, na divisa com o Rio de Janeiro e também no sul do Espírito Santo,
passando pela região central, incluindo a região metropolitana de BH, até o noroeste e faixa norte, aqui nas divisas com a Bahia e também a região de Goiás e o Distrito Federal. O Triângulo, Alto Paranaíba e Sul também estão na rota das tempestades neste último dia do ano. Segundo o Instituto Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM, há risco alto de enxurradas, alagamentos em áreas rebaixadas, em partes aqui, da Zona da Mata e também da faixa leste. Risco moderado para o sul e região central. Em partes do norte e também dos vales do Jequitinhonha e Mucuri, a tarde deve ser de tempo mais firme e temperaturas mais altas. Te conto agora como fica a previsão para a virada aqui em Belo Horizonte. Teremos um dia mais quente, inclusive te mostro de forma detalhada como a temperatura deve se comportar no último dia do ano. A previsão de chuva forte ao longo desta quarta-feira, reforçando essa possibilidade de granizo. Agora pela manhã, por volta das 8, os termômetros devem marcar 25 graus. À tarde ali, em torno das 2 da tarde, 33. E bem pertinho da virada, às 10 da noite, 25 graus com possibilidade de chuva em pontos isolados. Com o tempo abafado e a presença de umidade, pancadas de chuva forte podem ocorrer à noite perto da virada, inclusive nessas áreas aqui da região metropolitana. Agora sigo te contando a previsão do tempo perto da hora da nossa virada para receber 2026 em outras cidades aqui do interior. Já vai aparecer na nossa tela aqui, Varginha, Uberlândia, Montes Claros, Governador Valadares e Divinópolis. Máxima de 24 graus em Varginha, ali próximo à meia-noite. Em Uberlândia, os termômetros giram em torno dos 26. À noite vai estar um pouquinho mais nublado em Uberlândia. Já em Varginha pode chover. Mesma situação de chuva para Montes Claros e também em Divinópolis. Para encerrar, te mostro aqui esse mapa com a chance de chuva também aqui em toda a nossa região, onde a gente enxerga esse azul mais escuro. A possibilidade é de uma chuva mais intensa perto ali da virada. Estamos falando de toda essa faixa aqui do nosso estado, desde o Triângulo, incluindo parte do noroeste, descendo aqui pela parte central, Belo Horizonte, região metropolitana, até a Zona da Mata e também o sul. Wagner. Então já pode ir separando aí guarda-chuva e a capa nesse momento. Tá bom, prevenir. Para depois não passar aquele aperto. Isso, para não passar aperto, inclusive você que vai passar fora de casa, ali na rua ou em algum evento, só ir preparado, né? Essa chuva, ela pode ter diferentes intensidades, então a gente não consegue afirmar se vai ser uma chuva mais forte no momento, uma chuva mais fraca, até porque estamos tendo várias áreas de instabilidade ao longo do dia. Enquanto isso, vamos dar uma espiada no trânsito, 6h52, barragem da Pampulha aí na sua tela. Temos aqui, caminho para quem sai de Venda Nova, região norte de Belo Horizonte, bairros também da região da Pampulha, em direção ao centro. Encontra ali as pistas livres, tranquilas neste momento. Do outro lado, no sentido bairro, olha só, poucos carros passando por ali. Muita gente ainda dormindo, hein? Será? Para dar aquela esticada e se preparar para logo mais? Agora a gente traz a Avenida Antônio Carlos. Altura do bairro Cachoeirinha, já na região noroeste de Belo Horizonte. Por ali a gente acompanha em destaque a pista no sentido centro. Se é o seu caminho, também pode passar com calma, tranquilidade. Lá no alto da imagem a gente percebe o céu carregado em Belo Horizonte. Agora não chove aqui na capital. Vamos para Tereza Cristina? Agora, vamos ver como está a situação ao vivo por lá. Encontro com a Avenida Dom João VI, bem pertinho ali do bairro Betânia, Salgado Filho, também na região noroeste da nossa capital. A gente percebe a movimentação de veículos bem tranquila nos dois sentidos. A pista da direita é para quem segue em direção ao hipercentro, a esquerda a turma em direção à região do Barreiro. Ribeirão Arrudas, a gente já percebe ali, o volume de água não está alto, mas vai seguindo ali todo o seu percurso. A gente percebe que houve sim um aumento do nível do Ribeirão Arrudas. Então, um trânsito bem tranquilo nessa região aí da capital. Vá com atenção e com bastante prudência, pista molhada, ainda está secando. Lucas, ontem nós falamos uma série de reajustes previstos para essa reta final agora, de 2025, começando com 2026 também, principalmente o passageiro, colocando a mão no bolso. Belo Horizonte terá tarifa de ônibus mais cara entre as capitais aqui do Sudeste. Lucas está acompanhando essa história e fez um levantamento
para mostrar essa diferença para a gente. A partir da próxima sexta-feira, Wagner, a tarifa predominante aqui do transporte público de BH será de R$ 6,25, o aumento de quase 9%. E aí preparei então essa ilustração para mostrar para vocês a situação de outras capitais na região sudeste. Em Vitória, por exemplo, o sistema de transporte é integrado com as cidades da região metropolitana e a tarifa por lá custa R$ 4,30. Todas as linhas se integram por meio de terminais. Então, Vitória tem um menor valor aqui da região sudeste. Já no Rio de Janeiro, a passagem terá reajuste a partir do próximo domingo. Com o novo valor, vai subir para R$ 5,00, bem abaixo do valor que é cobrado ou que será cobrado aqui na capital mineira. São Paulo, a maior cidade do país. A tarifa teve um aumento a partir de 6 de janeiro, passará a custar R$ 5,30. Se compararmos os valores, então, de Belo Horizonte com a cidade de São Paulo, então estou falando aqui da nossa capital com R$ 6,25, São Paulo com R$ 5,30, a diferença nos valores é de 18%. Lembrando que BH é a sexta cidade mais populosa do país, mas tem o transporte mais caro do Sudeste. Uma conta que não fecha, né, gente? E aí, neste ano, só para trazer também um outro detalhe para você, vou pedir só para passar aqui, vamos lá. Mais um detalhe, a Prefeitura da capital estipulou um valor de pagamento de subsídio às empresas de ônibus de R$ 618 milhões de reais, como a gente pode acompanhar aqui na tela, praticamente 619. Para o próximo ano, o município projeta pagar bem mais às empresas do transporte coletivo. A quantia, inclusive, deve se aproximar dos 757 milhões de reais. Para justificar o reajuste, a Prefeitura de Belo Horizonte informou que o aumento anual da tarifa do transporte coletivo está previsto em lei e segue metodologia da Associação Nacional dos Transportes Públicos, uma entidade que é formada principalmente por empresários do ramo do transporte coletivo e de fabricantes de veículos. Ainda segundo o governo municipal, foi possível manter para 2026 o mesmo aumento aplicado neste ano, de 50 centavos. A Prefeitura alega que sem esse complemento, ou seja, o pagamento do subsídio, a tarifa chegaria a R$ 10,30. Lembrando que atualmente também, Wagner, BH está ali no ranking entre as capitais do país, com a segunda passagem mais cara, perdendo apenas para Florianópolis, que subiu para R$ 7,70, também teve esse anúncio recentemente. E será que essa diferença toda aqui, de um ano para o outro, chega para o passageiro, na prática, o ônibus em boas condições, é em segurança? É isso que a gente vai ver ao longo de 2026. Falando ainda agora sobre essa saída, essa reta final de 2025, muita gente pegando a estrada, justamente para passar o Réveillon com amigos, com a família. No interior do estado também a mesma situação. E aí a promessa de rodovia movimentada. E um dos pontos, inclusive, que mais é movimentado neste período do ano, né, é a rodoviária de Belo Horizonte. Bem no hipercentro de Belo Horizonte, Luiz Henrique Cisi está por ali, no ponto de desembarque dos passageiros que estão chegando para pegar os ônibus e seguir destino afora, né, Luiz? Como é que está a movimentação agora cedinho? Tem muita gente ainda viajando de última hora para aproveitar o Réveillon? O entorno deve estar bem tumultuado agora cedo. É bom sair de casa com antecedência, né? Muita gente, e aí é isso que o Wagner falou, chegar mais cedo, se programar para chegar aqui na rodoviária com tranquilidade, com calma. Eu e a Jussara chegamos aqui por volta de 6 da manhã e já tinha muito movimento, o trânsito ali na Praça Rio Branco, chegando pela Avenida Afonso Pena, já está bem carregado. Então, quando você vai fazer aquela curvinha para entrar aqui na rodoviária, você já pega ali um pouco de trânsito, já fica um pouco parado, o pessoal está desembarcando, embarcando, então isso gera um pouco de retenção. Vou pedir para a Jussara mostrar um pouquinho, O pessoal vem lá da curva, lá embaixo, e já vai parando o carro, muita gente acaba embarcando, desembarcando, muita gente chegando em Belo Horizonte também, a gente percebe que muita gente já chegou com a malinha, veio para passar a virada de ano, e dentro da rodoviária também, o fluxo de pessoas é bem grande. Eu vou pedir para a Jussara para a gente ir lá dentro para mostrar, muita gente já nos guichês, aguardando, comprando a passagem de última hora, se programando para sair aqui de Belo Horizonte, ir para o interior, ir para o litoral, sair daqui de BH para poder curtir essa virada de ano. E uma orientação importante é carregar o documento original com foto, ou se for mostrar no aplicativo, no celular, mostrar o aplicativo.
prints e fotos, não adianta, não vai poder embarcar se não tiver com o documento original. Então a gente reforça esse detalhe para que a pessoa não chegue aqui, já está com a viagem comprada, já está com tudo certinho, chegar aqui e não conseguir embarcar. Então chegar cedo, chegar com o documento para poder fazer uma viagem com tranquilidade. E mais cedo no jornal a gente disse que cerca de 1.200 viagens extras foram programadas para sair aqui da rodoviária. O número já atualizou por conta desse fluxo grande de passageiros. Agora são 1.500 viagens extras já programadas até domingo para o pessoal que está saindo e voltando. E claro, essa movimentação fica mais intensa agora na parte da manhã, para dar tempo do pessoal chegar no destino. Ali onde a Jussara está mostrando, já tem bastante gente nas plataformas de embarque. E aí a gente reforça, chegar com tranquilidade, se programar, sair com antecedência, para não chegar aqui na correria, perder a viagem, perder dinheiro e fazer uma boa viagem para essa virada de fim de ano. Volto com vocês no estúdio. Desejando boa viagem à turma. Olha que bonitinha ali, ó, a menininha ali perto, né? Sentada, aguardando também na fila com a família, aquele momento de muita expectativa. Muito obrigado, Luiz. E uma ótima viagem a todos, turma que está empolgada também para passar o ano novo perto da família, com amigos, aproveitar essa virada. É isso. Boas festas para todo mundo. Daqui a pouco a gente conversa, Lu. Até já. E um motorista de 32 anos morreu depois de bater o carro que ele dirigia de frente com um caminhão ontem na MGC 120, em Goiânia, na região do Vale do Rio Doce. O caminhoneiro contou à polícia que o carro teria se desgovernado ao tentar desviar de uma caminhonete que fazia uma ultrapassagem proibida. Por isso, o veículo entrou na contramão e bateu no caminhão que transportava botijões de gás. O motorista do carro ficou preso às ferragens e morreu no local. A caminhonete citada pelo caminhoneiro não foi localizada. E depois da expectativa pela reabertura do bloco cirúrgico do Hospital Cristiano Machado, em Sabará, os pacientes estão frustrados, porque ainda falta médico, gente. Quem precisa segue na fila de espera de procedimentos. A reabertura de 2 salas de cirurgia do Hospital Cristiano Machado chegou como um alento para muita gente em Sabará. Porque tinha que pegar ônibus longe, né? Porque ficar andando toda hora é melhor aqui perto, que resolve as coisas melhor. O bloco cirúrgico voltou a funcionar em setembro deste ano para atender casos de baixa e média complexidades. Mas, segundo os funcionários, o atendimento não acontece de forma efetiva. Faltam profissionais e insumos. Em 3 meses, foram feitas apenas 40 cirurgias. Nós deveríamos ter, em média, 12 profissionais. E hoje nós não temos nem 6. Isso por dia? Isso por dia. E o que acontece no dia que tem a cirurgia? Nós temos os profissionais que são realocados. Eles saem de um setor para poder ir atender a unidade cirúrgica. O insumo, a reposição do material cirúrgico, das caixas cirúrgicas, deveriam ter sido feitos já pela FEMIG, mas isso não aconteceu. A promessa da FEMIG, Fundação Hospitalar de Minas Gerais, era a realização de até 200 cirurgias eletivas por mês, atendendo Sabará e cidades da região. A medida, segundo o governo estadual, faz parte de uma série de ações de ampliação de oferta de cirurgias na rede estadual, determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado. É uma compensação por causa do fechamento do bloco do Hospital Maria Amélia Lins, em BH, em janeiro deste ano. 4 unidades seriam reestruturadas, incluindo o Hospital Cristiano Machado. Mas, segundo o Sindisaúde, as promessas estão longe de saírem do papel. Enquanto isso, a fila de cirurgias eletivas só cresce. Nós já temos um problema desde 2018 com o fechamento do Hospital Galba Ortopédico, que já tínhamos uma fila imensa de espera para esse tipo de cirurgia. Então, esses pacientes foram direcionados para o João 23 e para o Amélia Lins, com o governo assegurando que daria conta da demanda, né, para estar absorvendo esses pacientes. Com o fechamento do Maria Amélia Lins, aquilo que nós já avisávamos desde o início, está aí concretizado, que é uma fila extensa, superlotando os corredores e a fila só aumentando. A Regiane precisa fazer uma biópsia, um procedimento considerado de baixa complexidade. Achou que seria atendida no Hospital Cristiano Machado, mas teve que voltar para casa. Vim aqui à toa, estou indo embora, sem fazer o procedimento. Agora eu vou entregar de novo no posto, esperar de novo para me encaminhar para outro lugar para me fazer.
A falta de profissionais sobrecarrega quem faz parte da equipe. A Rosimeira é responsável por cuidar de pacientes de longa permanência, mas quando há cirurgias, precisa ser deslocada para outros setores. A demanda do paciente da clínica cirúrgica é muito diferente do paciente da reabilitação e do cuidados prolongados. Então, o profissional ele fica muito sobrecarregado porque são demandas completamente diferentes. Os enfermeiros, eles tentam fazer com que a gente não atenda esses dois pacientes, mas isso não tá sendo possível por falta de profissional. Olha, a Prefeitura de Sabará disse em nota que desde a reabertura do bloco cirúrgico do Hospital Cristiano Machado, as cirurgias eletivas de baixa e média complexidade vêm sendo retomadas de forma gradual. Já a FHEMIG disse que os agendamentos das cirurgias consideradas de capacidade operacional da unidade vêm preservando também a segurança e a efetividade dessas cirurgias. E a partir de hoje está mais barato tirar a carteira e renovar a CNH. É que os exames médicos e psicológicos tiveram redução nos valores. Luana, a gente falava agora há pouco, né, com o Luiz Henrique Cisi, todo aquele esquema, fraude para tirar a CNH e agora essa novidade, a partir de agora, de 2026, né, oportunidade para quem deseja a tão sonhada CNH. E a gente sabe, né, Wagner, que a CNH, ela é muito importante porque muita gente usa para trabalhar. Então, muita gente usa para poder trabalhar como motorista de aplicativo, né, motorista de ônibus. Então, é muito importante ter a CNH também para abrir portas de emprego. Essa alteração foi por meio de uma medida provisória com validade em todo o país. De acordo com o texto, a avaliação psicológica e o exame de aptidão física e mental agora vão passar a custar R$ 90 cada um. O reexame psicológico foi fixado em R$ 88,72, enquanto a emissão de segunda via de exames terá o valor de R$ 57,69. Os exames médicos e psicológicos serão pagos diretamente na clínica, onde esse candidato está buscando atendimento. O pagamento pode ser feito em dinheiro, Pix, cartão de crédito ou de débito nessa clínica credenciada. Outras etapas do processo para a obtenção da CNH já estão disponíveis no estado. Os candidatos agora também podem realizar o curso de práticas de direção com carga horária de 2 horas, como estabelece a resolução do Conselho Nacional de Trânsito. Antes, a carga horária exigida no curso prático era de 20 horas aula. Então, uma facilidade, né, para principalmente reduzir esse valor. E a dar mais chances, né, para quem precisa, claro, da habilitação, porque a gente sabe que é uma forma de sustento também, Wagner. É isso, Luana, né? E que a responsabilidade, né? Isso não muda, né? Independentemente dessa facilidade, agora ou não, esse é o compromisso que o motorista deve continuar. Muito obrigado pelas informações. E o Tribunal Regional Federal da 6ª Região liberou a licença ambiental para que a Samarco amplie a área de mineração entre Mariana e Ouro Preto, bem na região da barragem de Fundão, que se rompeu em 2015. Esse é um dos destaques. Abrindo aqui para vocês do nosso portal de notícias, do G1, trazendo aqui essas informações aqui, ó, para você acompanhar, apontar a câmera também para esse QR Code que já está aí na tela e você ler junto comigo. Essa licença, gente, para mineração na área conhecida como Complexo de Germano, estava suspensa desde o dia 20 de dezembro. E aí atendia um dos pedidos dos moradores, lá de Bento Rodrigues, o distrito que foi devastado pelo rompimento da barragem. O desembargador que derrubou essa suspensão, ele considerou que o processo de licenciamento tramitou de forma regular. Mas, segundo os moradores, o estudo de impacto ambiental e um relatório de impacto ambiental do projeto chamado, abre aspas, longo prazo, fecha aspas, tem falhas graves. E aí, o desembargador também justificou que a suspensão da licença gerava impactos relevantes sobre as operações da Samarco. O advogado que representa os moradores disse que vai recorrer dessa decisão. Então, nessa reportagem da nossa colega Rafaela Mansur,
tem ponto a ponto dessa decisão e também do outro lado, mostrando o argumento que os moradores de Bento Rodrigues apresentaram à Justiça para bloquear essa ampliação. Aponta a câmera para esse QR Code que você já cai nessa reportagem que fica por dentro de todos os detalhes. Olha, gente, a Prefeitura de Belo Horizonte anunciou ontem o desconto na tarifa do IPTU 2026. Trazendo aqui para vocês, voltando aqui para nossa tela, porque é um momento de expectativa, a turma que já está separando aquele dinheiro justamente para fazer o abatimento do IPTU, para fazer aqui, ó, esse pagamento, se antecipar, vai ter um desconto, tá? Desconto de 7%. E aí, essa data aqui, ó, até o dia 30 de janeiro, segundo a Prefeitura. Esse é o prazo para você fazer o pagamento antecipado do valor desse imposto. Essa data, gente, foi divulgada ontem, no começo da manhã, por volta de 9h30, 10 da manhã, essa data de 30 de janeiro, a data limite para esse pagamento, só que a Prefeitura ainda vai divulgar ainda como que ficam as parcelas, para você que vai ter a opção de fazer o parcelamento. São outros detalhes que vão chegar para vocês daqui a alguns dias. Agora é importante a gente lembrar que dá para você fazer também essa emissão pelo portal da Prefeitura ou esperar em casa, vai chegar pelos Correios. Essas guias serão emitidas e enviadas pelos Correios. Se você não quiser pagar a parcela única para aproveitar esse desconto, lembrando que tem aquela opção do parcelamento, mas ainda vai ser divulgado esse calendário nos próximos dias. Chegando qualquer atualização, a gente traz aqui para vocês. 7h10. Um casal idoso de Belo Horizonte foi extorquido e mantido em cárcere privado por quase 20 dias em Pará de Minas, no centro-oeste aqui do estado. Tudo começou com o aluguel de uma casa. Tiago Silva. Wagner, exatamente, viu momentos de terror para esse casal com idades de 64 e 68 anos. Olha só, de acordo com a Polícia Civil, esse casal é morador aqui de Belo Horizonte e a idosa, ela iria passar por um procedimento oftalmológico e eles estavam procurando uma forma mais barata de hospedagem na cidade de Pará de Minas, no centro-oeste aqui do estado. E eles entraram em contato com uma pessoa responsável por um barracão na cidade e ficou ali, né, combinado de pagar R$400. E no dia 12 de dezembro, quando esse casal chegou à cidade de Pará de Minas, eles foram até o barracão e quando encontraram essas pessoas, ali eles viram que a situação não era bem essa, porque logo na sequência já cobraram um valor maior, de R$600. Os idosos, então, desconfiados, pensaram em ir embora e depois disso começaram a ser ameaçados de morte. Então eles foram impedidos de sair desse barracão. E de acordo com os idosos, então a partir do dia 12 de dezembro, eles foram mantidos em cárcere privado e de acordo com eles, o local tinha uma alta circulação de pessoas, né, de usuários de droga. E somente a idosa, ela tinha autorização para sair dessa casa, sempre com o pretexto de ir até o banco, buscar mais dinheiro para essas pessoas e ela sempre estava acompanhada de uma desses criminosos envolvidos nesse esquema. Só que no dia 29, na segunda-feira, essa idosa, quando ela foi até o banco, ela conseguiu acionar a PM. E ali ela foi liberta da situação. Só que o idoso ainda estava na casa. Ele, aproveitando de um momento de descuido dessas pessoas, pulou o muro da casa vizinha e encontrou uma viatura que já estava procurando ele após o acionamento da esposa. Então, eles foram libertos dessa situação. Eles ficaram em cárcere do dia 12 até o dia 29. De acordo com a Polícia Civil, 4 pessoas estavam envolvidas nesse esquema. 2 delas foram presas. Uma mulher de 29 anos e um homem de 23. E 2 adolescentes foram apreendidos, um com idade de 15 e outro com idade de 17 anos. Então, esse casal viveu esse momento de terror. Agora, eles foram libertos aí, graças, né, à atuação das forças policiais. Wagner, eu volto com você no estúdio. Que eles fiquem bem em segurança agora, depois desse susto. Muito obrigado, Tiago. E a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública instaurou um inquérito para investigar a fuga de um detento ontem em um presídio em Uberlândia. Denner Rodrigues de Assis, de 26 anos,
Ele conseguiu escapar pela barreira da unidade prisional. Ele cumpria a pena pelo crime de receptação. E aí os moradores registraram imagens de toda a movimentação ali no entorno do presídio durante essas buscas, que contaram com o apoio de uma aeronave, o Pegasus da Polícia Militar. As forças de segurança ainda seguem a procura pelo foragido. E a Polícia Militar prendeu 2 suspeitos de furtarem uma loja de produtos eletrônicos na região nordeste da capital. Luiz Henrique Cisi. Wagner, esse furto foi na Avenida Cristiano Machado, ali na altura do bairro Cidade Nova. E aí a Polícia Militar recebeu a denúncia porque o porteiro dessa loja, quando chegou ali no local por volta de 2h30 da manhã, ele percebeu que o cadeado e a porta já estavam com sinais de arrombamento. Eles puxaram ali nas câmeras de segurança as imagens da noite e aí viram que entraram na loja e acabaram furtando vários equipamentos dessa loja de eletrônicos. E aí a Polícia Militar então começou a fazer aquele trabalho de busca e recebeu informações pela inteligência de que esse material todo que havia sido furtado estavam com homens que são de uma quadrilha que fica na Pedreira Prado Lopes, que são, entre aspas, especializados, né, em fazer esse tipo de furto, de arrombar casas, lojas. E aí a Polícia Militar então foi até o local, começou a fazer uma ronda e na casa de um dos familiares eles perguntaram aonde estariam esses equipamentos. Aí um dos familiares contou à polícia de que o material todo estaria em um ferro velho guardado e que cada homem que teria cometido esse furto receberia R$200 e os equipamentos seriam vendidos na internet. A Polícia Militar foi até o local, até esse ferro velho que tinha sido identificado e conseguiu identificar tanto esses 2 suspeitos de cometer esse furto, quanto os materiais. Esses homens foram levados à delegacia, receberam voz de prisão e os equipamentos, então, retornaram ao proprietário da loja, conseguiram, então, reaver esses equipamentos. Tinha ali alguns danos, né, por conta desse furto, né, já não estava mais novo, mas pelo menos o material foi recuperado. Wagner? Prejuízo aí, né, para esse proprietário, mas que agora vai conseguir reaver esses bens. Fica agora a questão psicológica, então, medo de acontecer tudo de novo. Obrigado, Luiz Henrique. 7h16. Vamos dar uma olhada na cardeal Eugênio Pacelli, como que está nessa quarta-feira agora, nesse momento pré-Réveillon? Mas você estava bem tranquilo o trânsito por lá, Wagner? Permanece, inclusive, neste momento. Olha só que beleza para o motorista. As 2 pistas com o trânsito, claro, um pouquinho mais movimentado, mas o motorista encontra ali as pistas livres nos 2 sentidos. Um pouco de nevoeiro ali no entorno de Contagem, também reflexo desse excesso de umidade em diversos pontos da região metropolitana. Vamos para onde agora? BR-040, altura do Olhos d'Água, aquele nevoeiro do Jardim Canadá, em Nova Lima. Tá chegando aqui na capital, ó, na altura do trevo ali do Olhos d'Água. Você vai passar pelo extremo oeste da nossa cidade, vindo do anel rodoviário, da MGC 356. Mudou bem o cenário, por lá. Mudou bastante. Fique de olho, viu, gente? É um alerta que a gente se estende também para outros pontos aqui da região central do nosso estado, onde várias rodovias têm esse cenário agora cedinho. É aquele balé das nuvens. Muita atenção, motorista. Pedro II, na altura do Carlos Prates. Ó, agora em destaque o elevado Dona Helena Greco. A imagem não tá travada, tá, gente? É porque não tem veículo passando mesmo. Tudo livre, tranquilo para o motorista. Ó, agora passou um carro ali. Solitário, né? Então é uma ótima opção o elevado Dona Helena Greco em direção à Praça Raul Soares, a Avenida Olegário Maciel mais à frente também, para quem vai seguir em direção a outros pontos das regiões Oeste e Centro-Sul de BH. Agora, a gente continua atualizando a situação do trânsito em outras partes também do nosso estado. Em Nova Era, na região central, um homem também morreu, gente, em uma batida frontal. Foi ontem à tarde, na 381. Essa batida foi entre um carro e uma carreta e, segundo o motorista da carreta, o automóvel teria invadido a contramão e provocado esse acidente. Com o impacto, o carro ficou destruído e o condutor morreu preso às ferragens. O motorista, inclusive, da carreta envolvida nesse acidente não se feriu, mas infelizmente mais uma batida que termina em morte aqui na região central do nosso estado. Um trevo que também requer atenção de quem passa por ali, né, Wagner? 381 que está na rota do litoral, né? A turma que vai para o Espírito Santo, ao leste do estado, Vale do Jequitinhonha. Muita atenção, muita prudência. E nesse tempo também não tem como a gente esquecer aquela possibilidade de chuva que pode aparecer
a qualquer momento, inclusive na hora da virada. Na hora da virada, Wagner. Mas antes vou contar para você e para o pessoal de casa sobre a média de chuva para o mês de dezembro aqui na capital. Geralmente essa média histórica é de 339 milímetros, mas apenas as regiões Noroeste, Nordeste e Centro-Sul se aproximaram desta meta. A chuva ficou abaixo da média nas outras regiões, principalmente aqui no Hipercentro com 60%, Pampulha com 68% e a região de Venda Nova ficou em média ali 69%. Então abaixo destes 70% previstos para o mês. Agora no período de 12 horas, entre 5h30 da tarde de ontem e as 5h30 da madrugada de hoje, inclusive tivemos essa chuva forte durante a madrugada aqui na capital, a região Noroeste registrou um maior volume de precipitação, algo em torno de 30 milímetros. Em seguida, a região Oeste com 18 milímetros. Te conto que a temperatura mínima registrada em BH foi de 20 graus. Temos uma imagem ao vivo da cidade neste momento. Os termômetros subiram um pouquinho mais e a máxima gira em torno dos 32 graus. 2025 se despede com um dia marcado pelo céu parcialmente nublado, tempo abafado e previsão de pancadas de chuva que podem ser fortes, principalmente à tarde e também em alguns momentos da noite. Pancadas que vão ocorrer em pontos isolados. Na Grande BH, máxima de 29 em Nova Lima, faz até 31 graus aqui, em Betim, Contagem, Ribeirão das Neves e Vespasiano. Em Santa Luzia, 30 graus. E o dia também será de céu mais nublado, carregado com chances de chuvas. E este é o cenário neste último dia de 2025 aqui na Grande Belo Horizonte, Wagner. E aí essa expectativa, na hora da virada, pode chover também em áreas isoladas da Grande BH, incluindo a capital. Fica aí esse recado, esse lembrete para todo mundo. Corre para cá, Lucas. Dá tempo de ver as participações. Quem está mandando mensagem aqui para o nosso Bom Dia Minas, o último de 2025. Danilo está contando que a Copasa fez uma obra no passeio lá na rua Ney Werneck, no bairro Jardim Alvorada, aqui na capital, mas deixaram um entulho. E agora ele não consegue tirar o carro da garagem. Já faz mais de 15 dias. Meu Deus. Que situação, hein, Olha aqui o vídeo que o Danilo mandou. Passaram o Natal preso em casa, porque o carro não pode sair. O Ano Novo também. A gente percebe que é um buraco grande, Tem até um encanamento ali exposto também. E aí, como que fica, hein, Copasa? Olha, nós entramos em contato, viu, Danilo, com a companhia. A gente está aguardando uma resposta para saber e torcendo. Olha a dificuldade de idosos. A mãe ali, com a criança no colo. Absurdo, gente. Que falta de respeito. É muito grave isso. Chega nessa resposta, a gente traz aqui para o Com certeza, Vamos ficar de olho, inclusive, nessa reclamação, Uma reclamação pertinente. Torcendo para que resolva logo. Agora, 2026 está perto. E a gente, claro, na contagem regressiva para essa virada, um momento especial. Virada também que acontece na Praça da Liberdade, com uma programação intensa. Inclui até show de drones. Luana Nunes já está no clima do Réveillon. Lá na praça, chegou cedinho para garantir um lugar bom ali, inclusive para ver esse show, Luana? Bom dia para você e toda a equipe. E nessa energia, com esse sorrisão que Luana Nunes conta tudo para a gente. Ei, Lucas, bom dia para você também. Para quem começou a acompanhar o Bom Dia Minas com a gente agora, é claro, tem que aproveitar para pegar um lugar bom. Mas eu já adianto que todo mundo que estiver aqui na Praça da Estação vai conseguir ver, Praça da Estação não, desculpa, Praça da Liberdade, vai conseguir ver esse show de drones de uma forma muito tranquila, tá? Por quê? Os drones já estão posicionados em uma quadra que fica atrás do Palácio da Liberdade. Então, os drones estão lá atrás. Aqui, por exemplo, nesse ponto que eu estou, dá para poder acompanhar sem problema nenhum. Só tentar não ficar muito ali debaixo da árvore, que vai dar para ver sem nenhum problema. A festa começa às 18 horas, às 6 horas da tarde. Então já vai ter show, vai ter evento, tem muitas bandas, tá? Tem a Aline Calisto, tem a banda Lagum, tem apresentação também para a criançada. E mais à noite, ali já chegando meia-noite, tem um show de drones, que neste ano vai durar 13 minutos com 300 drones. Gente, dá para fazer muita coisa nesse tempo para poder receber 2026 com esse show lindo que a gente já tem muita expectativa, tá? Tô aqui com o Thales Vitorino, que é diretor executivo do show de drones. Thales,
A gente já sabe que ano passado teve show de drones, ano retrasado também. Aí aumenta a expectativa. O que você pode adiantar para a gente para não estragar a surpresa? Bom dia, tudo bom? Esse ano nós estamos focados com a cultura mineira, né? Trazendo os ícones mineiros para integrar a população junto com o show de drones, né? Não posso falar quais são as formações, mas tudo relacionado à mineiridade. Bom, ano passado, vamos relembrar aqui um pouquinho. Teve cafezinho, teve pão de queijo. São coisas que são a cara de Minas. Então, isso aí a gente meio que já pode esperar. Sim, com certeza, pode esperar. Porém, com outras formações, outros designers da configuração desses ícones mineiros. Ô, Thales, a gente está falando de 300 drones, imagina isso tudo ali no céu, fazendo a formação. Como é que faz para poder operar? Muita gente tem essa curiosidade, né? Como que tudo isso funciona? Como que é feita a programação? Quanto tempo de preparação tem para deixar tudo isso pronto? A preparação demorou uns 40 dias, né? A gente vem já trabalhando nesse projeto há uns 40 dias. Todos os drones são controlados via um único computador, via GPS, né? Então eles percorrem o percurso para chegar e fazer essas formações no céu. A gente tem várias equipes trabalhando, equipes que trabalham no escritório, equipes que estão aqui dentro, internamente aqui em loco, e para a gente entregar esse lindo espetáculo aí com essas formações. A gente já fez 2 dias de ensaio e agora a gente vai pro tudo ou nada, né? Vamos lá. E teve um ensaio que aconteceu durante o dia, então não deu nem para ninguém perceber o que estava acontecendo no céu. Sim, teve um ensaio ontem durante o dia, com os drones sem luz, né? Só para a gente ver o posicionamento direitinho deles no céu. Tudo perfeito. Fica essa expectativa e essa ansiedade, mas o que a gente pode esperar é uma festa muito bonita, principalmente no céu, para receber 2026. Com certeza, é isso aí. Vamos receber lindo 2026. Ô, Thales, muito obrigada pela entrevista, viu? O Thales já deve estar ansioso, gente, porque eu fico pensando nesse tanto de drone lá no céu para poder conseguir organizar tudo isso. E teve a previsão do tempo agorinha. Vamos contar, então, para que essa chuva caia durante o dia e não venha à noite, gente. Porque, infelizmente, se tiver a chuva, isso deixa a situação um pouco mais complicada ali para o show de drones, mas vai dar tudo certo, tá? Porque já amanheceu chovendo, durante o dia cai mais um pouquinho de chuva e já acabou a cota para hoje, não é não? Wagner e Lucas. Vamos ter essa esperança, né? Eu gosto dessa positividade. É isso, Luana. Vamos ficar assim, ó, de dedinhos cruzados, para dar tudo certo. Mas, de qualquer forma, se o show de drone não aparecer, vamos ter várias atrações, artistas, vai ser muito animado essa virada, inclusive. Ô, Luana, vou te pedir um favor, representando todas as equipes que atuam nas ruas aqui, as nossas equipes de reportagem, qual o seu sentimento, qual o seu desejo para 2026? Olha só, Lucas, eu sempre falo que o que eu gosto de pedir é paz. Porque se a gente está em paz, a gente tem tudo, tá? Se a gente está em paz, a gente tem dinheiro, se a gente está em paz, a gente tem amor, a gente tem tranquilidade, a gente tem casa para poder morar, então é isso que importa. Meu sentimento para 2026 é que seja um ano de muita paz, um ano de muita luz e que a gente conquiste, né, os nossos sonhos ali com calma, com tranquilidade, sem ansiedade, porque a gente sabe que a ansiedade também é complicada, mas todo mundo tenha paz, é isso que eu espero. Importantíssimo, né? A gente compartilha essa mesma energia nessa parceria, agradecendo toda a equipe também, aos colegas que madrugam, que estão aqui com a gente todas as manhãs, a você, nosso telespectador, e continue em 2026 ligadinho nessa nossa parceria de todos os dias, às 6 da manhã. E o seu desejo? De muita paz e prosperidade também, e saúde para todo mundo é o meu desejo. Eu desejo muita luz, bênçãos, um ano de muita saúde e realizações, né? Para você, para toda a família. Inclusive agradecendo já essa parceria de você em casa, com a gente aqui no Bom Dia Minas, das nossas equipes nas ruas, na redação, ou até mesmo aqui, no controle, a turma que bota o Bom Dia Minas no ar. É uma parceria muito bonita de se ver e esperamos continuar em 2026 ainda mais unidos e próximos, contando com você aí do outro lado da telinha também. Vamos juntos receber 2026. Luana, muito obrigado, viu? Um abraço. Obrigado, Luana. Olha, e você vai ficar agora com a transmissão da São Silvestre. A corrida esse ano chega à sua 100ª edição. Tá imperdível. E na sequência, temos o Bom Dia Brasil com horário diferente hoje. Hoje, às 9 da manhã, estaremos te esperando. Lembrando, gente, amanhã não tem Bom Dia Minas. E aí, na sexta,
Estamos de volta. Às 6 em ponto. Isso mesmo. Mas no primeiro dia do ano tem Bom Dia Brasil. Eu e o Wagner estaremos lá batendo na sua porta para te acordar logo cedinho, tá bom, gente? Muito obrigado pela companhia, pela parceria. Um excelente finzinho aí, ó, de 2025. Que você receba 2026 com muita prosperidade. Vamos celebrar a chegada do novo ano, gente. Uma ótima quarta-feira e esperamos vocês em 2026.